Fala pessoal, tudo bem? Daqui a pouco você vai assistir um episódio super legal do Coruja Cast aqui no Coruja 105 e eu quero esclarecer que esse episódio especificamente a gente teve uma queda de energia durante a gravação. Então o vídeo foi recuperado para que a gente pudesse subir aqui para vocês. Então em alguns momentos ele vai dar uma picotada, o som não tá aquela perfeição linkada ao vídeo. A gente não queria deixar de publicar esse vídeo para não ficar aí com muita distância de quando a gente gravou. Então pude aproveitar o Felipe, a presença dele aqui dentre duas agendas que ele tinha, e a gente conseguiu gravar. Então, só Deus sabe quando eu vou conseguir de novo essa agenda, mas que Deus possa abençoar a sua vida e esse vídeo aí também possa agregar aí conteúdo para você, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, você está assistindo aí o Coruja Cast, nosso primeiro programa de gravação de conteúdo, onde o nosso objetivo principal é trazer comunicação, trazer inteligência, criatividade, mas sempre à luz da palavra de Deus, está direcionado por Deus, né? Porque o Senhor sempre nos mostra aí o caminho para que a gente consiga comunicar de forma que a gente consiga trazer credibilidade, uma comunicação sempre olhando para princípios cristãos. Então, quero te convidar a fazer parte desse grupo, desse podcast, enfim, curtir o que vem pela frente aí. Estou tendo a honra de receber aqui o Felipe Santos, um cara sensacional, que tem falado muito ao meu coração, tanto de conteúdo quanto também, depois de ter descoberto uma palestra dele, descobri que ele era pastor, fiquei ainda mais feliz. E trouxe ele aqui pra gente bater um papo. Felipe, seja muito bem-vindo, obrigado, viu? Obrigado, Rafael, show de bola e alinhado a esse propósito aí de compartilhar um pouco mais sobre criatividade, boas habilidades profissionais, mas sustentadas por princípios do reino para que gere vida, né? Então, tamo junto, obrigado pelo convite. Show, obrigado a você. Gente, a gente sempre fala bastante sobre, eu e o Felipe, a gente tem trocado constantemente esse papo, que a comunicação, principalmente das igrejas ou até empresas que são com objetivo cristão, sofrem um pouco pela questão de alinhamento, pela questão de, talvez eu não faça de uma forma correta, sempre ouço isso. Rafa, talvez eu não estou fazendo um bom trabalho, eu sei que dá pra gente melhorar, enfim, como que a gente pode conduzir isso? E a gente sempre tem olhado que basta a gente conectar, né? As empresas que fazem isso de forma correta, que tem esse design alinhado, do jovem, a gente vê muito isso, né? O que você tem para trazer, assim, que você salta aos olhos quando a gente fala desse tema, Fê? Boa. A comunicação, ela muda muito com o passar do tempo, né? A gente está num mundo muito digital, muito online, muito humanizado, né? Embaixadores humanos e não somente aquela credibilidade em marcas, em instituições como no século XX, no século passado. Então, eu vejo que o empreendedor cristão ou quem está comunicando com o ministério, né? Todos têm um começo, isso é importante, você ser grato e lúcido quanto ao seu começo. E o futuro, ele depende de amadurecimento, equipe, crescimento, né? Que tudo isso alegra o coração de Deus conceder. E eu percebo também que dentro das práticas do marketing, da comunicação, o pessoal não quer ter uma abordagem muito comercial a qualquer custo, muito menos com a igreja, né? Com uma ONG. O pessoal quer ter uma mensagem com propósito, com conexão e não algo mercantil, né? E ao mesmo tempo, o empreendedor cristão tem que tomar muito cuidado para não ir pelas práticas daí de fora que não representam o seu propósito, né? Como a gente já viu em outras oportunidades, pessoal comprando seguidores ou comprando fábrica de likes e, infelizmente, pessoas cristãs muitas vezes fazendo isso, né? Indo ali no aeroporto Campo de Marte, tirar foto e vídeo dentro de jatinho que nem vai decolar. Meu Deus, não sabia disso. E às vezes pessoas cristãs, né? Independente do campo da influência. Então, eu acho que a autenticidade é chave, né? Entender as mudanças e conseguir alinhar bem, e para isso é importante um podcast como esse, tá conversando com gente boa, para você ter mais tranquilidade, filtrar o que não é bom, quebrar paradigmas sobre coisas que você podia estar fazendo, de repente tinha preconceitos. Sim. E conseguir emplacar uma comunicação nova para novos tempos, né? Boa. Isso é uma coisa que o pessoal sempre fala, se compara, né? Você acaba olhando, esse cara tá crescendo, tá nisso. No corporativo, a gente sempre fala pro cliente, cara, o seu core continua sendo, sei lá, de um médico, por exemplo, um advogado, continua sendo esse. O cara que é influenciador, o core dele é o conteúdo. É diferente a dedicação dele do dia a dia. E eu acho que, você está falando, às vezes até um meio cristão também faz essa mesma comparação.
Olha um cara que é influenciador que vai, no final do dia, vai querer vender um curso e tudo bem, é o core dele ali, né? Criando conteúdo para gerar uma oferta depois. Mas não adianta você querer se comparar com esse cara e falar, cara, e a educação, a palavra, às vezes o ministério e tudo mais, até a ONG, né, por exemplo. Sim. Esse continua sendo o core dele, a gente vê muito isso. É verdade, e o pessoal, percebo que é bem intencionado, mas tem um encontro acontecendo, e nem todo mundo fez essa transição. Tinha os influencers antigamente, o pessoal ficava pendurado na internet, mostrando tudo que faz, e tinha o profissional tradicional. Hoje, a avenida que conecta esses dois é a economia da criatividade, né? A Creator Economy, onde estão os criadores de conteúdo. Então, o que acontece? Os influencers estão virando mais criadores de conteúdo. Não é só ficar fazendo uma abertura de um produto que recebeu ali num hotel, se arroz de festa num lugar e tal. Isso já passou. O pessoal não está dando tanta atenção a isso. E, ao mesmo tempo, o profissional tradicional, advogado, contador, médico, de repente um escritor, precisa ir mais para a Creator Economy para estar gerando conteúdo de mídia social como uma das suas principais atividades. Então, claro, oração, leitura da Bíblia, consagração, isso é antes do primeiro passo, né? Seja para quem está num cargo eclesiástico ou secular. E entender que criação de conteúdo é uma grande oportunidade para todos, com ou sem fins lucrativos, né? Isso muda a nossa programação. O que a gente faz de segunda a sexta, que tipo de computador a gente tem, celular, câmera, microfone, para poder fazer algo no lugar que a gente está acostumado, ou externo também, como reverter uma viagem que acontece, talvez da mais simples. Estava assistindo recentemente, minha filha tem quase 2 anos, ela gosta muito de um canal de YouTube que é de uma família, né? E essa família viajou recentemente para o interior de Goiás, Caldas Novas, e foi filmando a viagem e editou muito bem, né? Acho que o pai é videomaker e a mãe é da música. E agregou, virou conteúdo, entendeu? Porque o pessoal quer, sim, acompanhar para onde a pessoa está indo, mas com insights, com conteúdos. Então, vamos supor, imagina que um advogado viaja para Nova York. Vai mostrando, claro, o avião, o hotel, os lugares da cidade, mas vai aterrissando reflexões profissionais também, embora o direito seja diferente lá e aqui, mas é possível encaixar isso. Ou como eu aprendo, como eu interajo. Então, as pessoas estão hiperconectadas a exemplos humanos. Antes era um mundo de instituições, a grande confiança em marcas muito fortes, que continua existindo. Mas eu vejo que há uma grande oportunidade da gente convergir e se encontrar nessa avenida de criação de conteúdo, prioritariamente, e não opcionalmente, quando der, né? Sim, a gente vê muito lá no nosso dia a dia, a gente fala para o cliente, tem o seu dia a dia, e aí tem o seu profissional. Exato. Onde você faz a intersecção entre esses dois é o conteúdo que você tem que focar. Sim. Ou aí, assim, não pode nunca ser uma coisa montada, como você está falando, né? Pensar só em criar de conteúdo ou só uma coisa dia a dia. Só vou mostrar onde eu vou. Não, tem que ser intencional nesse conteúdo que você vai fazer para as pessoas montarem o arquétipo ali dentro da sua comunicação, né? Então, é verdade. O pessoal brinca assim, nossa, Rafa, você tá correndo. No meu feed tem talvez 3 fotos de eu correndo no parque. Faz 6, sei lá, 8, 9 meses que eu não corro. Talvez eu fosse correndo, porque as últimas ali foi corrida. Mas assim, isso acaba montando na pessoa uma persona, né? A audiência monta uma coisa que ele vê de você. E a gente fala, então é importante que o seu feed seja alinhado ao seu dia a dia, para você construir isso. Verdade. É verdade. Porque aí você acaba ficando livre, você não tem um peso que acho que muita gente sofre hoje em dia. Eu tenho que construir conteúdo, tenho que montar, tenho que aquela pressão. E você tem uma vida pensada, como você falou. Até um cliente nosso postou um dia, começando um dia de consulta, um médico. Cara, ele tava na frente do elevador com um tripé, com headlight, né? Com um microfone, várias coisas. Esse é o dia a dia de um médico atual. Verdade. Então mudou. Vou só pro consultório ali com uma coisa de escrever, né? Então mudou toda essa história. Hoje, assim, você vê que o pessoal tá preparado já para fazer essa mudança ou não? Tem muita gente ainda que tá se adaptando. O que você vê, assim? Sempre tem uma dificuldade, né? Eu acho que às vezes as pessoas estão apegadas a atividades que geram sua remuneração, então realmente é difícil parar, né? Tem gente que de repente teve experiência com profissionais que não atenderam bem, né? Talvez um valor muito alto e uma entrega muito baixa, né? Tipo, aquela tarifa autona por 2 posts na semana, né? Bem frio, bem institucional. E a pessoa fica escaldada. Acho que em outros casos também tem gente que tem medo, né? De se expor, não quero ficar blogueirando, né? Até uma preocupação hoje que é qual é o preço da minha saúde mental hiperexposta com o meu conteúdo?
Então hoje não tem muito, o mundo offline existe muito pouco. Qualquer escorregada fora da linha pode virar cancelamento, notícia, assim como coisas legais podem gerar viralização, engajamento, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque o mundo online ele multiplica muito rápido e nem sempre traz narrativas e ângulos honestos, né? E infelizmente tem gente que usa isso para se promover, ao passo também que tem gente que se sente ameaçado. Então eu entendo, porque eu já pensei dessa forma, né? Poxa, ficar expondo muito em minha segurança, em minha privacidade, e se um dia eu não estiver bem, isso refletir no meu conteúdo. Então acho que olha que pauta importante, né? Saúde mental num mundo hiperconectado de geração de conteúdo. Então aqui 3 temas em um, né? Sim. Isso é muito importante. E eu acho que a resposta não é a gente fugir da hiperconexão e do conteúdo em nome da saúde mental. Porque isso seria uma vida monástica, seria ir para o topo da montanha. E nem todo mundo vai poder ir para o topo da montanha. Mas como podemos equacionar a saúde mental no mundo de gerar conteúdo na internet e quão longe eu vou com isso? Que tipo de acompanhamento eu tenho que ter? Que tipo de conversas eu tenho que ter? Até mesmo no ambiente da igreja, eu estou sendo discipulado, tem alguém que vai me corrigir? Porque a gente percebe que muita gente de base cristã ficou famosa e por ser aplaudido por milhões não aceita mais uma correção, um alinhamento. Isso aqui não está legal, isso aqui não é bom para você, isso aqui foi ambíguo, duvidoso, gerou confusão nas pessoas. E acho que a gente precisa ser uma contramão para isso. Vermos pessoas com coração do reino, com coração ensinável, saudáveis emocionalmente, psicologicamente, e que vão explodir com seu talento, profissão, dom, para abençoar muitas pessoas e colher os frutos disso também. Esse é o mundo desejável. Legal. Eu sonho com esse momento, porque a gente vê muito, assim, eu vejo um grande cara que você sempre cita nas suas palestras, o Walter Longo. Sim. Cara, o Walter, quando eu já sigo ele desde do livro Nexialistas que ele publicou e tal, e aí eu entrei, cara, eu vou entrar na época, faz, sei lá, uns 5 anos atrás, vou entrar no Instagram do Walter. Entrei, assim, cara, tinha, sei lá, 100 seguidores. Eu falava, esse cara tá dando consultoria pra... Cara, e na época acho que ele já tava como CEO do Grupo Abril, uma coisa assim. Mas aí eu falava... Aí pra mim foi uma fotografia aquilo, porque eu via pessoas, né, os gurus da internet bombando de seguidores, e o cara, esse é o cara que fala, que tem o conteúdo genuíno, e o cara que tem o genuíno mesmo, que é o conteúdo que foi extraído dele pra ir pra rede social, tá com poucos seguidores. Então eu comecei a perceber que existe essa fotografia, como você falou. Às vezes uma falta de análise mais apurada vai falar, não, esse cara realmente é bom. Aí ele começa a crescer, aí o ego dele vai lá em cima, ele fala, cara, eu não vou aceitar alguém que não tem, sei lá, 5, 10 mil seguidores. E a gente vê que isso tá totalmente fora do contexto real, né? Porque às vezes o cara que realmente ele só é bom em gerar conteúdo, entendeu ali a métrica, né, do algoritmo e tá crescendo. Ótimo, vale também todo o esforço dele ali funciona naquilo. Mas às vezes não é o core dele, né? O conteúdo de fato essencial não é dele. Eu vejo muito isso. Há agências que são muito boas, muito competentes, como Coruja, mas que nem sempre, em todos os casos, geram conteúdo para si. Porque a força de trabalho dela é para gerar para os clientes. E talvez o funil da captação de cliente ainda não está ali. E aos poucos a gente vê movimentos, né, como a Adventures, né, o Rafa Velar, trazendo essa conscientização, esse olhar mais de creator para a própria agência, né? Mais uma vez um amigo me falou, indicaram uma agência para ele abriu o Instagram e falou, os caras não tem post desde não sei quando e tem poucos seguidores, né? Eu falei, mas você tá olhando pra conta deles, olha os clientes deles, tá ligado? Então acho que tem uma turma que tem uma interpretação apressada, superficial e errada. E acaba desaguando também naquele mundo que a forma como alguém contrata marketing ou comunicação importa muito. O cliente que não sabe o que quer, nenhuma agência vai ser boa o suficiente. Então tem uma camada de educação do cliente. Ou o ministério que não teve reuniões para organizar como vai ser a essência da comunicação, vai ficar, manda tirar, manda postar, entendeu? Muito operacional isso. Então eu acho que tem uma camada de alinhamento, educação, antes, para depois falar, puxa, que legal, um profissional que me atende bem nesse sentido, que multiplica isso. E no fim do dia, Rafa, eu acho que a criação de conteúdo dentro de uma estratégia de marketing e comunicação, ela é um grande unbox de alguém. Então, por exemplo, você pode ter um profissional recém-formado, sem muita experiência, só que está muito exposto no digital. Você pode ter alguém com 20 anos de experiência, muito bom, que não virou museu, mas que não está criando. E a boa notícia é,
Quem é mais novo, dá para você ganhar espaço sem ter experiência. Lembra a lógica do currículo? A pessoa tinha 21 anos de idade e a vaga 10 anos de experiência. Como? Comecei a trabalhar com 11 anos? Não tem como. Ao mesmo tempo, quem é mais rodado precisa acreditar que um bom posicionamento de criação de conteúdo vai tirar da caixa, fazer esse unbox que você já tem. A gente tem percebido muitos creators decolando porque já tem a essência, já tem a autenticidade, já tem rodagem. Agora é desembalar, desembrulhar isso para a arena digital com constância, né? Isso é muito legal. E uma última coisa que eu estava pensando, porque eu reflito isso até na ótica pessoal. A galera quer começar com a comunicação mais premium possível. Só que aí eles postam de vez em nunca. A qualidade é altíssima. Sou eu. Eu sempre pensando nisso. Eu passo muito por isso também. Cara. Então, conteúdo qualidade alta, legenda boa, 4K pra cima, só que uma vez por ano. E aí, se a gente, claro, tentando manter a qualidade, sem dúvida, mas a gente faz mais frequência, isso... A gente precisa assumir que o estágio que a gente está hoje é de uma qualidade inferior até atingir com constância o premium que a gente quer. Boa. Então, quem fica fazendo premium a cada vez que o cometa Halley passa, não está conseguindo assumir que não. Vou fazer algo um pouco mais simples, mais orgânico, para validar e chegar lá na qualidade e estado da arte que eu gostaria. Exato. Então, acho que isso é um desprendimento, né? Que muita gente já pode fazer a partir de hoje. Boa. A Carol, que é minha esposa, ela sempre fala isso pra mim. Rafa, desapega pra gente publicar. Assim, eu preciso que você... Pra gente conseguir ter volume e tal. E assim, é exatamente essa dor que a gente sempre fala, né? E eu falo pros meus clientes e preciso me ouvir falando. Assim, desapega porque nem todo mundo olha com essa mesma ótica que você olha. Eu preciso dessa coisa perfeita. Como que as pessoas vão achar? Cara, as pessoas estão... Assim, o seu conteúdo tá concorrendo com quem nasceu, quem casou, quem viajou. Então vai ser uma coisa assim meio de rotineiro. O cara não vai se preocupar muito com isso. É verdade. Aí a Carol me mostrava, olha esse cara que tá gravando num fundo totalmente assim, sem contexto e tal, e tá publicando. Então, enquanto você tá se julgando, a gente ganhando espaço nesse ambiente. Então, assim... e até a gravação aqui hoje já é pensando um pouco nisso. Cara, vamos juntar, vamos com o que tem, que a gente fazer essa gravação acontecer para começar a trazer resultado e volume, enfim. Eu acho que isso é uma coisa muito legal e já exemplificando isso. A gente acredita bastante de você pensar naquela matriz de conteúdo que a gente falou, né? Você foca numa coisa grande ali no conceito. A partir dali, quando você está falando em um flow ali de conteúdo, você consegue extrair alguns pequenos recortes, uma frase, até o seu raciocínio passando o conteúdo para frente, você consegue essa estrutura mais montada de steps, assim, de passos, né? Então, você também vê isso, assim, no seu dia a dia? Eu sei que você tem uma agência, tem uma galera que você fala sobre isso também, né? É importante. A matriz de conteúdo, ela é uma solução gigantesca para quem praticá-la, né? Então, eu tinha essa dificuldade de encarar o dia e aí pensar no conteúdo. E é muito ruim, porque você tenta lidar com a criatividade ali no susto, né? E quando você planeja com uma matriz de conteúdo, 7 dias, 30 dias, o quanto você quiser, você se antecipa, entra em laboratório de criação, já deixa isso numa esteira, usa uma automação para poder subir isso e vai viver a vida. Então, a justificativa de quem não é ativo nas redes sociais é falar, eu tenho outras coisas para fazer, não quero ser apegado na rede social, porque acaba dando burnout. Querendo ou não, essa pessoa talvez é usuária passiva. Tem muita gente que deve estar assistindo a gente que usa o Instagram ou redes sociais de forma geral mais de 5 horas por dia, 6, 7, 8, alguns 9 horas por dia. Né? Conversava com um adolescente que estava usando 12 horas por dia o TikTok. Então, tempo de tela muito forte, passivo. Isso são pequenos conteúdos. Exato. Então, eu já me critiquei. De mais de 5 horas por dia usando a rede social, quantas eu produzi? E já cheguei a ficar fora da rede social sem nem ver por um tempo. Falar, se eu não vou criar, também não vou ver, né? Só que a única solução que resolve é começar a criar. Então, o creator, ele assumiu um papel proativo na rede social e não só passivo. Porque senão a gente vira só testemunho ocular do que está acontecendo no mundo, né? A matriz de conteúdo, de segunda a sexta, o que vai ser o conteúdo, com qual objetivo, resolve muito. Aí é agendar um dia, se esconder, fazer o conteúdo com a qualidade que der, você precisa assumir esse compromisso e rodar. Faz lá o agendamento ou na própria ferramenta da rede, ou Labs da vida, ou com uma agência te amparando, né? E vai para cima. Então, eu acho que esse é um detalhe muito importante. Eu, por exemplo, fui para Israel recentemente, Roma também, e a quantidade de aprendizados era tão grande e tinha coisa que eu ainda queria confirmar depois, estudar um pouco mais. Então eu me abstive de fazer conteúdo lá
Eu me abstivo de subir conteúdo, mas gravei e anotei muita coisa. Porque depois, com calma, entendendo o que é aquilo, eu solto com mais calma. Então, eu já vi pessoas, até em outros destinos turísticos, né? Falando coisas que não procedem. Por quê? Ouviu pela metade, postou na emoção, sim, e às vezes não é nem no Stories, está lá na timeline, né? Com reels, postagem, e tira a credibilidade. Então, às vezes o pessoal confunde qualidade com urgência e não faz verificação. Então, cara, eu tô assistindo um monte de vídeos sobre Israel, podcasts, vídeos lá. Numa próxima viagem, a minha matriz de conteúdo já iria prontinha, cara. Eu percebi isso. Quem tava lá pela segunda vez ou mais, tinha uma postura na rede social. Quem tava na primeira, cara, às vezes você tá com a sua mente explodindo. Você tá com o seu coração tocado. É até ruim você querer virar e fazer algo. Para alguns, tem gente que consegue sem interferir. Eu falava, deixa eu curtir 100% o momento. Captei a imagem, criamos um drive, todo mundo da viagem, jogamos coisa lá. Boa. Então, de repente, se eu perdi algo, uma outra pessoa pegou, um monte de celular bom, câmera lá também, sabe? Então, esse é o meu jeito de lidar. E talvez quem pense de uma outra maneira, e alguns talvez se identifiquem com essa jornada da antecipação, da organização, do conflito emocional, de, cara, isso é enlouquecer. Existem influências que tiveram burnout. Sim, eu já ouvi falar até em viagem. Na viagem, o cara chegou lá e, cara, o cara deu um curto ali porque ele não sabia, que eu acho que deve ter acontecido isso com ele, né? Não sei se eu aproveito a viagem, se eu gravo, que coisa maluca, né? Eu já senti algumas situações, uma pressão tão grande de correria, de possibilidades, você fica ansioso, né? Tanta sinapse que parecia que o meu sangue tava mentolado, ou seja, meu sangue corria e arrepiava, tá ligado? Sim, e aí já senti. Parar, respirar fundo umas 20 vezes, orar e falar, cara, é o que o pessoal chama de presenteísmo, né? Que o absenteísmo é você estar longe do que tá rolando. O presenteísmo é você conseguir focar um pouco mais, né? Ou entre o futurista e o presentista, né? Então, essa lógica, né, de desfrutar o tempo presente é muito importante. Só que a solução é o equilíbrio. Não é nem a gente jogar o celular fora e dizer nunca mais para a rede social, e nem a gente virar escravo disso. Como com equilíbrio, excelência, antecipação, saúde. Então, a gente está aqui para falar que é possível. Talvez não tenha gente falando disso. Sim. Você só está vendo exemplos de concorrentes, pessoas, arquétipos que se admira, mandando bala. Mas ninguém parou e conversou sobre esses elementos e falou, olha, é possível. Peça a Deus para te ajudar a direcionar isso para a glória dele. E a Bíblia diz que não se esconderia uma lâmpada que está no monte debaixo de uma cama ou de uma mesa. Deus vai saber te direcionar como brilhar da forma certa, né? Exato. Claro que a gente não está falando de massagear o ego, de querer ter aí aprovação, de dar as costas. Muita gente, ao crescer, deu as costas para a família, a igreja, a humildade como um todo, né? Então, eu sei que o que a gente está falando meio que é passar um camelo no fundo de uma agulha, né? Mas a gente está aqui para dizer que é possível, inclusive a gente também está tentando. Exato. É uma coisa que eu gosto, assim, de falar, até é parceria, né? Eu e a Carol, a gente é muito assim, a gente vai ouvir alguma coisa do Otávio, por exemplo, que é meu filho. E aí eu falo, Carol, você grava e eu assisto. Na próxima, eu assisto, você grava. Boa. Assim, pra gente... não sei se eu falei, mas deu pra entender, sim, né? A gente sempre troca. Porque, cara, isso é muito bom. Às vezes, até a escola, já reparei, a escola faz 2 momentos, assim. Sim. Um pra você assistir, a escola Otávio é assim. Preparem os celulares, aí grava. Agora, desliguem os celulares e assistam de novo. Cara, isso eu achei super legal. Porque é o mundo que a gente tá hoje. Então, esse equilíbrio é muito importante. O que eu falei com 2 pessoas que são muito boas em conteúdo, até em cargos eclesiásticos assim, na igreja. Eu falei, cara, você precisa postar, você precisa crescer. Ele falou, Rafa, eu também sei que eu preciso e tal, como que eu faço? E aí a minha mensagem para eles é assim, cara, é aquilo que a gente falou mais cedo. Pro mal prevalecer, basta que os homens bons não façam nada. É verdade. Então, cara, a internet tá cheia de coisa que tá deixando as pessoas mais ansiosas, mais, assim, depressivas, a comparação e tal. Sim. Então, a gente precisa pegar essas pessoas que têm conteúdo realmente genuíno, sim, cara, e jogar no mundo do formato que for, do jeito que for, pra gente ir aprendendo junto. Sim. Não ficar muito preocupado com o algoritmo, nada. Mas, assim, e aí, esse exercício vai acontecendo com que você vai aprimorando. Isso. Cara, é aquela coisa assim, você vai colocando conteúdo no mundo, vai jogando, você vai aprendendo. Se você pegar 2 fotógrafos, um fotógrafo faz... Cara, você tem uma oportunidade de fazer uma foto perfeita. Sim. Estuda o máximo que você puder e faz a foto perfeita. Ele vai perder pro cara que fez um monte de foto e chegou nessa foto perfeita. Sim. Que ele foi exercitando, foi fazendo, executando. Então, o Rafa Velar fala isso, uma coisa muito legal. Ele fala, cara, é uma grande criação de conteúdo, é um grande barco onde você rema, aprende,
testa. Aprende, testa. Não sei se essa frase é dele, mas assim, é só assim que você vai pra frente. Com certeza. Então você só vai estudando e vai ficar rodando de um lado, ou você só vai se executando e não vai precisando. Verdade. Você vai ficar só rodando. E o campo da rede social tem muita gente que sabe o que tem que ser feito, faz pros outros, mas não faz pra si. E isso não é vergonha, mas é uma característica. Sim. Se a pessoa for honesta quanto a isso, ela vai conseguir agendar um início para isso. E quando você contou a história da escolinha aí, da programação, primeiro para filmar e depois para ver, eu lembrei do Phil Knight assistindo o jogo do Lakers, em que o LeBron ia se tornar-se o maior cestinha da história da NBA, né? E todo mundo com o celular filmando, o Phil Knight um dos únicos que não estava. Porque com certeza tinha a equipe dele filmando ali, 1 milhão de celulares, ele tem acesso às melhores imagens do Los Angeles Lakers. Ele fez a questão de não estar com o celular e estar assistindo o momento, né? E muita gente postou, comentou sobre isso, reverberou legal. E acho que é um exemplo mesmo, né? Da gente conseguir ter essa ambidestria. De estar muito bem no online, hiperconectado, acho que é o conceito, né? Mas também saber, e essa é a definição de ser livre. Saber desligar e aproveitar. Então, por exemplo, às vezes você visita um lugar, vamos supor, eu estou lá no Coliseu. Se eu for no Instagram, escrever Coliseu e colocar em locais, eu consigo ver o ângulo que muita gente tirou foto. E eu alivio a atenção de qual é o melhor ângulo para tirar. Eu vejo 2 ou 3 ali, talvez eu não escolha nenhum deles ou o meu preferido, e tiro. E fico livre para ter o ângulo que foto nenhuma pegou. Boa. Que é com quem você estava, o que você estava pensando, qual aprendizado, qual foi a experiência daquele momento. Então eu temo Pega esse hack, hein? Esse foi uma dica sensacional, hein? Boa. Acho que tem muita gente vivendo coisa para rebater na rede social. Sim. O prato que ela está comendo não é para ela, é para rede social. Exato. O lugar que ela está indo não é para ela, é para rede social. E isso é muito perigoso. As pessoas com quem elas estão, o pessoal que tem mania de querer tirar foto com o famoso, né? Sim. E quando eu comecei a vir para o mercado de inovação, eu uma vez cheguei a uma conclusão no evento, falei para um amigo, ele gostou, a gente fez disso uma frase. É melhor você sair do evento com o contato de um emergente do que com a foto de um famoso. Exato. Porque muita gente sai com foto de famoso e daí? O famoso não vai lembrar, a pessoa só vai usar para se autopromover. Uhum. Agora, se você sai com o contato de um emergente que viveu aquele momento e vai te dar atenção, vai continuar trabalhando, vocês constroem juntos, né? Então, nesse caso, olha que doideira. A gente, uma vez no Powerhouse do Flávio Augusto, 2019, janeiro de 2019, nós fomos até o Credit Card Hall, depois o Unimed Hall, e ao final do evento, todo mundo correu para cima do Thiago Nigro, que já tinha uma boa expressão, de outros e tal, e ficou um cara sozinho. E um amigo meu falou... ali o cara da Academia dos Campeões no YouTube. Eu falei, Academia dos Campeões? Joel é o nome dele. Aí eu abri o Instagram, o cara tinha tipo 12 mil seguidores. Uhum. E a gente foi, era o Joel J. Trocamos uma ideia com ele, passou contato. Eu lembro que até hoje tem o número dele salvo, porque eu salvei naquele dia. Falei, cara, vamos fazer coisa de empreendedorismo pra galera do subúrbio, da quebrada, fora da Faria Lima. Ele demorou, me chama. Ele nos avisou uma vez que estava vindo para São Paulo, para um evento, almoçou com a gente na ocasião deu um presente para ele e tal, deu um livro do meu tio, que foi VP da Johnson, né? Legal. Chama Apesar das Forças Contrárias. E aí, o Joel almoçou com a gente e ainda ficou quase 2 horas conversando. Isso é demais. E quando eu conversei com o Joel, ele tinha uns 12 mil seguidores, 17 no máximo. Só que esse Joel de hoje, Shark Tank, tudo mais, já estava, digamos assim, ponto zip do lado de dentro. Porque a atenção, o nível de profundidade, o conhecimento de conteúdo, a prática, a vivência, tanto como nadador, como lá no Instituto Neymar, né? E outras muitas coisas. Foi muito legal isso. Então hoje, e recentemente o Joel estava no evento e naquele dia eu gravei um vídeo com ele, né? Para pôr nas redes sociais e tal. Ambos tínhamos cabelo curto. E um amigo pegou o print daquele vídeo, encontrou o Joel numa feira e levou para ele. Meu amigo, mandou um abraço. Ele, nossa, eu lembro desse dia, cara, que legal. Então, bonito de ver isso, né? Quando a pessoa... o Erving McManus fala isso no livro O Caminho do Guerreiro. Tá. Tenha grandeza antes de ser grande. Isso é muito legal, né? Porque daí você expõe algo autêntico. E não tem que ficar vivendo para o aplauso do mundo da rede social, né? E eu acho isso muito legal porque é genuíno, a rede social é para isso. É verdade. É você se conectar, né? Nascer dali um propósito legal e você vai crescendo e, cara, depois, até a gente fala isso,
Depois que o cara fica grande, meio que até eles, isso é uma dor que eles falam muito, né? Cara, eu perco o contato com as pessoas que eu quero, porque é muita gente, você acaba não conseguindo segmentar ali quem que você quer realmente falar. E eles precisam tomar uns cuidados também, né? Porque tem gente mal intencionada que aborda esse pessoal mais famoso com um negócio mal intencionado, com uma pegadinha, com uma tentativa de um escândalo. Então, por exemplo, Flávio Augusto anda com muitas seguranças. Eu falei no mesmo evento que ele, não consegui chegar nem perto dele. Eu deixei um livro na sala que ele estaria para ele me dar uma dedicatória, né? E ele escreveu com carinho e tal. Mas aí tem gente que não sabe lidar com isso. Pessoalmente, a pessoa entra em crise, depressão, porque não tem mais acesso, ou muito acesso até ela. Ou a pessoa fica desmerecendo quem alcançou um nível de fama, digamos assim, né? Exposição. E a gente precisa entender que é para se cuidar, né? Sim. Eu penso também que essa galera, isso é algo que eu nunca queria perder. Quanto mais famosa a pessoa fica, menos novos amigos ela faz. Porque o critério para isso pode estar, de alguma forma, ali deturpado. A pessoa pode estar se aproximando por segundas intenções. Sim. E ela vai precisar mais do que nunca das pessoas lá do começo, né? Então, dizem que a fama é um lugar solitário. Eu diria que há famas que são lugares solitários. Como a gente podia construir uma que não é? E aí uma das teorias que eu tenho, por isso eu admiro também o modelo do Neil Patel. Por quê? Ele é subfamoso em vários países. Sim. A gente viu recentemente o Bruno Mars andando na rua lá rapidinho, saiu da van, muito difícil para ele, né? Agora, o Neil Patel podia andar pelo Brás, na 25, tranquilamente. Pôr um boné se quisesse, ou mesmo sem. Ninguém ia reconhecê-lo, né? Porque eu acho legal, ele é muito relevante, só que ele é subfamoso, ele está um passo antes da fama em vários países, né? Porque ele traduziu o conteúdo dele, ele alcança várias nações. E dentro da grande comissão, acho que tem muito a ver com isso, né? E eu acho que é o perfil do cara, né? É verdade. Ele consegue estar ali, não quer a exposição total e para dar um passo para ele é só pra ele querer, ele acha que ele não quer isso aí. Acho que é um modelo possível pra galera considerar, né? Sim. Eu já ouvi muita gente bem famosa que falou assim, olha, se eu pudesse ter sabedoria, recurso financeiro, networking, frutos, sem tanta fama, eu preferiria. Que a pessoa assim, não consegue mais ir numa padaria, não consegue jogar o lixo do papel por engano no lixo do vidro sem alguém ver, Meu entendeu? Deus, Então, realmente isso é delicado, né? E no passado, quem sofria com isso eram os músicos, jogadores de futebol, atletas, né? Hoje pode ser o creator, né? Sim. Então, acho que é bom saber que tem alternativas. Você não quer ficar sendo reconhecido por onde você vai? Cara, projeta globalmente. Há um caminho para isso. Mas não enterre seu tesouro. Se Deus te fez para brilhar, não por orgulho ou validação própria, cara, brilhe o que Deus deu. E brilhe sobre as nações, então, com o bíblico isso fica, né? Tem uma coisa legal que eu gosto de falar, que a série, por exemplo, quando eu assisto série, sei lá, qualquer série que a gente vê, eu consigo pegar e captar algumas coisas. E a série The Crown, ela fala sobre a coroa, e a coroa como uma maldição. Cara, você recebeu a coroa, você agora está amaldiçoado, você precisa reinar, e assim, às vezes a sua decisão própria, a sua vontade própria, ela tem que ser, tem que ser tirada para você respeitar a vontade da coroa. Fala muito isso na série. E eu vejo isso, a questão de o cara que recebe um dom de comunicação, o cara que, ele virou um influencer e tá lá bombando. Não tem como não acreditar que não é uma coisa assim, Deus tem aquilo para ele. O cara nasceu para isso, tem uma comunicação boa e vai voar, enfim. Isso tem um bônus, né, que a gente está falando, mas tem um ônus. Eu acho que isso é uma coisa que é importante as pessoas saberem. Cara, Deus tem isso para você. Então, você tem que saber lidar, né, procurar, e não adianta querer negar isso. É engraçado, tem muita gente que depois que chega fala, não quero mais isso, talvez... Mas é uma coisa, não sei, eu vejo isso como um chamado também. Você percebe isso, assim? Acho que assim como em The Crown, né, a pressão da coroa ali, a pressão sobre que atitude a pessoa vai ter, o que vão pensar. No Harry e Meghan também fala muito isso, o episódio mais recente, né? E acho que a pessoa que cria conteúdo e atua na rede social, né, ela precisa definir bem quem é a plateia dela. Porque se a nossa plateia primeiro for o céu, agradar a Deus e a multidão, nuvem de testemunhas que está ao nosso redor, a gente já vai satisfeito para o público. O Chris Volanton, lá da Bethel, tem uma frase que é: se não vivemos do elogio das pessoas, não morreremos pelas críticas delas. Então, cara, é difícil mesmo. A pessoa que se expõe não vai ser só visualização, curtida, engajamento e testemunho. Vai ter pedrada, vai ter hate. O Dan Locke que fala, né, que os estágios para relevância digital, depois da constância, é atenção,
engajamento, hate e depois ele chama de recompensa, né? Que, digamos assim, colher os frutos e tal. Então, o hate faz parte de alguém que está saindo da camada do barulho. Pensa que é sair fora da atmosfera onde todo mundo está falando no mesmo volume, né? Quem destoa, aquela frase que prego que se destaca leva uma telada, né? É muito nesse sentido. Claro que tem gente também falando coisas ruins, instigando ódio, provocando, e aí vai levar hate mesmo. Mas dentro do aspecto de prudência, isso é importante. Eu fico pensando, por exemplo, a galera da música. Antigamente, a jornada era para poucos, conseguir ali um crédito junto a uma gravadora, e aí na gravadora tinha a produtora e tem os empresários. Então o profissional de música tinha o desafio, seja a música gospel ou secular, de passar muito ali pelo crivo do agrado. Gravadora, produtora, empresário, até pelo timing deles. Então, muitas vezes não tinha inspiração da própria pessoa mais. Acabou virando um ritmo que não era o que a pessoa queria e até mesmo o tipo de música, quem vai ser o produtor da letra, da harmonia, do arranjo, é coisa para hypar, né? Só que hoje você vê exemplos como Maverick City, ou Hove, ou Forrest Frank, que derivaram do ecossistema do Maverick City, né? Pessoas que, através do seu projeto musical, fazem collabs umas com as outras, gravam conteúdos em bons estúdios que não precisam ser de uma gravadora nem delas próprias, pagam pela hora, tem ali masterizar tudo direitinho. Aí hoje você tem plataformas que você paga, sei lá, $100 e poucos para subir quantas músicas você quiser em todas as plataformas de streaming musical. Bom. Com os royalties sendo 100% do autor. Então você já não passa mais pela gravadora. Antes tinha bolacha de CD, capa, encarte, gráfica, receber isso, distribuir. Essa etapa logística comum do Spotify passou, né? E o papel da gravadora também está passando. Uhum. É claro que muita gente ainda aciona por aí, mas muitos já não estão acionando mais. Então eu vejo a liberdade do creator, musicista, músico profissional, assim por diante. Tá muito legal de ver esse tipo de trabalho, mais descentralizado, sabe? Menos peso da produtora, gravadora, empresário, e nem todos eram ruins, tem produtora, gravadora, empresário bom, mas podendo ter aí o céu como a primeira plateia, muita autenticidade do que quer fazer e ir pra cima. Eu já vi uma vez um cantor que falou assim, o meu próximo CD é quando Deus mandar. Que o pessoal estava na expectativa de que um CD novo por ano. E ele falou, se Deus mandar 3 no ano, eu vou fazer. Só que se em 5 anos ele não mandar nenhum, eu não vou fazer. E é o jeito que ele escolheu, criar a música. E hoje, né, eu tô falando aqui do exemplo do músico, cantor, enfim, porque o músico é um creator também. Sim. Então hoje, como as músicas viralizam, não é o lobby da gravadora posicionando nas melhores rádios e programas de TV. Cara, é o que ela oferece em 60 segundos para hypar num Reels e num TikTok, no YouTube Shorts. É muito isso. Uhum. Aquela música Kiss from a Rose do Seal bombou na década de 90 porque ela era o encerramento do filme Batman Forever, tá ligado? Nem sabia. Então, ou seja, era Hollywood. Sim. Aquela música, o Seal, óbvio, já tinha uma credencial, mas, ser a música do encerramento ou de tal momento do Batman Forever, que era o Bruce Willis na época, se eu não me engano, bombou, né? Hoje está descentralizado. Uhum. Tá ali na viralização de rede social, tá até nos memes, tá nos collabs, né? Então já pensou assim, um creator que tem muito alcance, vamos supor, na área de finanças, vai fazer uma viagem para Paris. E na trilha sonora dele chegando lá com a esposa, na frente da Torre Eiffel, ele põe um trecho da música de um amigo que está criando uma música romântica. Uau. A visibilidade dessa pessoa vai ajudar nessa. Uhum. Então olha as possibilidades que a gente começa a ver. Então acho que o próximo podcast para a gente refletir, Boa. Aqui a gente está falando muito do mundo do creator. Sim. Agora, e quando o mundo de 2 creators se encontram, o que isso gera? Cara, uma explosão e muita coisa boa pra gente continuar desbravando aí. Muito legal. Gente, se você tá assistindo esse conteúdo, né, veio até aqui, é creator ou transita nessa área aí de criação, de marca, de comunicação, fica o meu convite aqui para você seguir o Felipe, assim, sugar todo o conteúdo que ele vai continuar postando, né? A gente tá até falando sobre isso. Isso. Mas chama ele também para fazer essa conexão, porque eu acho que essa parte do creator, precisar de outro creator, né? É verdade. Ou ver como que pode se linkar, você precisa de uma pessoa igual o Felipe para te orientar e entender
qual é o seu potencial com outro potencial e fazer essa conexão. E até talvez triangular, né? Ter uma marca em cima ou embaixo para poder fazer essa conexão, que é super legal. A gente entende que conteúdo é conteúdo, não pode ter uma interrupção de uma publicidade e depois volta pro conteúdo, né? Tem que ser uma coisa só. Então, você precisa de pessoas que têm essa visão para conseguir te unificar numa coisa só. Fih, queria agradecer mais uma vez o papo e pedir para você colocar falar das suas redes sociais, onde o pessoal onde você costuma publicar para eles te seguirem. Legal. E se você quiser mandar uma mensagem que eu não te perguntei, a gente não falou, legal, manda bala. Tá excelente. Obrigado pelo espaço, oportunidade de confiança. Assim como qualquer outro creator, as fases da vida fazem a gente reagir de maneira mais produtiva ou menos. Eu estou me programando para voltar forte aí na geração de conteúdo, gerar valor, né? Eu estou na rede social, no Instagram, @FelipeSantosBR. E também como potência.school, né? Então esses 2 principais canais no Insta, além também no LinkedIn, eu tô ali como Felipe Santos. Se você colocar Felipe Santos Potência, você vai diferenciar dos outros porque esse é o nome mais genérico. Isso também passa pela vida do creator ou de uma empresa que está se tornando creator, né? A questão genérica. E aí você se posiciona com diferenciação e assim vai, né? Então, por esses 2 canais, quando eu estiver ativo, é por lá. Quando tiver, é que eu não estou ativo, e vamos nos ajudar, né? Pra gente manter aí qualidade de vida com qualidade de conteúdo também, não um em detrimento do outro. É isso aí, show. Vamos marcar um podcast de paz, tá? Boa! Paz Coruja. Boa. Obrigado mais uma vez, a gente se acompanhou. É isso aí, forte abraço. Um abraço, galera. Valeu. Valeu, tchau.